Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras estreia neste domingo na Copa do Mundo de Clubes contra o Porto de Portugal, às 19 horas de Brasília, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Antes do confronto, o lateral esquerdo Joaquim Piquerez destacou a preparação do clube e os investimentos realizados em 2025 como fatores que colocam o Verdão em condições de disputar o título com os gigantes europeus. Faz tempo que o Palmeiras vem se preparando para o Mundial. O clube fez um grande esforço na janela, com as maiores contratações da história, todas neste ano, afirmou o uruguaio, citando as chegadas de Paulinho e Vitor Roque. Somadas, as duas negociações ultrapassaram 400 milhões de reais. Piquerez chegou aos Estados Unidos após atuar pela seleção uruguaia nas eliminatórias. Segundo o jogador, o fator mental pode ser determinante para o desempenho na competição. Temos muitos atletas em alto nível. O Abel sempre reforça a importância do equilíbrio emocional. Se estivermos bem mentalmente, o futebol aparece e podemos competir de igual para igual, disse o camisa 22. O elenco alviverde já realiza treinos táticos sob o comando de Abel Ferreira, que conhece bem o adversário da estreia. O técnico português tem repassado detalhes sobre o Porto, especialmente sobre o setor ofensivo da equipe. Sabemos que o Porto ataca muito bem. É um time complexo, mas o Abel conhece muito. Estamos nos preparando desde o Brasil para esse jogo, completou Piquerez. Além do Porto, o grupo do Palmeiras na competição conta com o Al Ahly do Egito e o Inter Miami dos Estados Unidos, time de Lionel Messi. Para Piquerez, todos os adversários merecem atenção. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Ricardo Bulgarelli comandando a transmissão da Band. Vamos falar agora do Mundial de Clubes. Está chegando a hora da estreia do Palmeiras e o Abel tem o time, o elenco todo à disposição. Ele vai poder escolher quem ele quiser para pôr em campo. Primeiro dia aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, com a delegação alviverde completa. Os 6 atletas que estiveram com as suas seleções nesta data FIFA estão aqui nos Estados Unidos e participaram da atividade desta manhã. Todos estiveram no gramado, mas 3 jogadores, Gustavo Gomes, Richard Rios e Benedetti, que estava com a seleção brasileira sub-20, não participaram da atividade com bola. Eles fizeram só um aquecimento e depois foram para a parte interna aqui da Universidade da Carolina do Norte. O Gomes e o Rios são os atletas entre os da delegação que chegaram nesta quinta-feira de madrugada, que tiveram uma minutagem maior nesta data FIFA e por isso o desgaste deles realmente também é maior. Durante a parte do treino que a imprensa pôde observar, deu para notar algumas das coisas que o técnico Abel Ferreira está pensando para o duelo contra o Porto. Entre elas, uma saída de 3 jogadores, com Giai, Naves fazendo as vezes do Gustavo Gomes e Murilo. Além disso, o Paulinho foi o único atleta que apareceu com um colete diferente, com uma outra cor, funcionando como um coringa na atividade. Ele, durante o treino, sofreu uma trombada do Mike. Num primeiro momento, pareceu preocupar, porque ele mancou um pouco, acabou se agachando ali, mas rapidamente ele se recuperou. Foi coisa do treino mesmo ali, de contato direto realmente. O massagista não precisou ser acionado e o Paulinho está sim bem fisicamente, apesar de, como a gente já trouxe por aqui, ter um tempo de recuperação maior em comparação a outros atletas. O primeiro adversário do Palmeiras nesta Copa do Mundo de Clubes vai ser o Porto e recentemente o Stalk, o meia da equipe portuguesa, disse que o time mais difícil do grupo A é o Al Ahly, justamente por ele não conhecer tanto o futebol egípcio. O Piquerez, depois das atividades desta quinta-feira, repercutiu a fala. Se você não conhece, não pode falar, né? Como ele falou que não conhece o Al Ahly, fala que é o time mais forte. Eu acho que o grupo vai ser o grupo muito competitivo. Todos os times são grandes times. O Al Ahly é o maior do Egito. Porto é um grande time da Portugal e o Inter de Miami tem umas figuras muito grandes a nível mundial. Então eu acho que nós temos que fazer o jogo a jogo, nosso primeiro jogo contra Porto, e vamos ir lá para começar com o pé direito, como falei, e ganhar os 3 pontos. O Palmeiras vai estrear contra o Porto e o Piquerez e todos os atletas estão ansiosos por esse primeiro jogo da competição. Dá nervosismo porque é um grande time lá de Portugal e é nossa estreia, então todo mundo está com muita ansiedade, mas na hora do jogo isso tem que sumir
temos que estar tranquilos para poder fazer nosso melhor e ganhar o partido. O Palmeiras vai fazer mais um treino nesta sexta-feira e um último no sábado, que é justamente quando o time viaja para Nova Jersey. Em Nova Jersey, o técnico Abel Ferreira vai ceder entrevista coletiva, vai haver também reconhecimento do gramado e a bola vai rolar no domingo no estádio MetLife contra o Porto. Seguimos o giro dos clubes que vão disputar o Mundial. Agora é a vez... Mas ela falou também da trombada que o Paulinho tomou, mas não era nada sério. E do calorão que está fazendo lá, Massa. Agora, o que o torcedor do Palmeiras está pedindo, né, é um sentido para a escalação do jogo de domingo, né? Ainda é cedo, é que tem ansiedade, o torcedor, a gente não sabe muito bem, né, o que é o Porto, né? Então, o que eu me propus a fazer? Eu assisti ontem mais 2 jogos completos do Porto, né? Tem poucas opções para quem não tem plataformas pagas, né? Para assistir jogos completos, mas eu fui buscar o 2. E o que deu para perceber? Em termos de qualidades do Porto, é um time que os laterais apoiam muito, às vezes os 2 ao mesmo tempo. Eles fazem pressão na saída de bola do adversário. É preciso entender que eles também estão com fuso horário, com jet lag e com menos tempo que o Palmeiras. O Palmeiras chegou um dia antes, né? Os outros jogadores chegaram depois, mas, enfim, a maioria dos jogadores já estão se adaptando ao fuso horário. Você precisa aí de 5 dias completos para estar bem adaptado. Então, é um time que, desde que seu novo treinador assumiu, treinador que quase foi auxiliar do Palmeiras, quando o Ramírez foi quase contratado, ele era auxiliar do Ramírez, treinava o Maurício, sabe? Então, o que esse time mostrou de qualidade é isso, é pressão lá na frente, o Samu é um definidor muito bom, o goleiro é muito bom, os laterais têm alguma qualidade, é um bom time, certo? Não é o melhor de Portugal hoje, não está na primeira prateleira do futebol europeu, está ali brigando para ficar na segunda, que também acho que está, vai, volta, cai, né? Por exemplo, o Napoli está na segunda, o Napoli foi campeão italiano, o Sporting está na segunda, o Sporting foi campeão italiano, português, né? Então o Porto nesse momento está ali, né, rateando, e a gente não sabe, olhando para o Palmeiras, em qual prateleira o Palmeiras está neste mercado novo. Certo? Não é um supermercado nosso aqui, que você vai aqui na esquina. É um supermercado global, a gente não sabe onde ele está. Uma coisa que eu notei, na fala do Piquerez, né? A gente está preparando esse jogo já há algum tempo. Esse time do Porto tem uma dificuldade danada com bola aérea. E não a bola aérea do escanteio especificamente. Aquele cruzamento que vem do lado de campo, que o Palmeiras sabe fazer muito bem. O Gustavo Gomes, artilheiro da competição. Não, e para isso... Flaco Lopes. Para isso, talvez, a indicação seja começar, até soltei um videozinho no Instagram hoje, olhando para essa característica do Porto, que talvez o Flaco Lopes possa ser escolhido para esse primeiro jogo. Também acho que o Palmeiras vai mudar a escalação todos os jogos, não todos, mas 2 ou 3 vão mudar. Acho que o Fux, por exemplo, para jogar contra o Inter Miami é uma ótima, porque o Miami deixa um monte de espaço, os caras jogam MLS dando tchau para a torcida, é outra história, é outra competitividade. Eles têm faixas de contratações, por isso que o time é desigual. Claro. Né? Então você tem os top lá, os que são ainda tops, são jogadores experientes e tal, mas são tops. E as outras faixas, o nível vai caindo. Então, esse Inter Miami deixa lá... Na MLS dá para jogar o Vessone e o Messi no mesmo time, dependendo da... Mas isso, essa... Quem faz a contratação, pelo que eu entendo, até não é nem os clubes, né? É a própria a liga que... Os salários são públicos e tal. É outra história, é diferente. Então, deixa esse jogo da MLS, que eu nem contra o Inter, que nem era para eu falar sobre ele. Que é o último, né? Exato. Mas olhando para o Porto... Vamos lá, Felipe Anderson enfrentou o Porto recentemente. Martínez enfrentou o Porto recentemente.
Então, são 2 jogadores que vão estar em campo, cara. Pelo que o Abel olha, pelo que o Abel tem feito nesses 5 anos, né? Ele vai, se os caras tiverem condição, claro, evidente, de jogo, né? Então, para mim, esses 2 caras estarão em campo. Eu tenho uma dúvida a rigor, que é o Paulinho, se ele vai começar ou não. Ele treinou normal, hoje que dia é? Quinta. Palmeiras chegou segunda noite, né? Ele treinou terça, ele treinou quarta, ele treinou quinta. Tomou um encontrão lá do... Mas não é nada grave, tá? Foi só Encontrão. Uma pancada. A minha dúvida é se vai o Paulinho ao lado... Se vai o Paulinho e se vai o Paulinho ao lado de quem? Porque o resto, amigo, como a Gabi disse, o Naves faz a vez do Gustavo Gomes, é Giai, Gomes e Murilo. Um cara que marca muito bem o Hulk. Quem é no futebol brasileiro? Murilo. Murilo marca muito bem o Hulk. Então talvez o Murilo seja o homem da marcação do SAMU, certo? E o Piquerez, né, como ala. Felipe Anderson, outra ala, porque você tem os cruzamentos do Piquerez e possivelmente os cruzamentos também do Felipe Anderson, que é um jogador com boa técnica e tem experiência nisso. Martínez, Rios, Estevão. E aí tem dúvida no ataque só. É Flaco ou Vitor Roque? É Paulinho ou é Facundo? É Paulinho ou é Maurício? Para mim é o que está aí mapeado para o jogo de domingo, se não acontecer nada mais grave até lá, contusões, essas coisas. Essa é a visão que eu tenho. O Palmeiras chegou ontem 00:30, os que estavam na seleção, fora os 2 moleques da base, né? E já foram para o treino. A programação é que eles treinassem à tarde. Mas aí, qual a informação? Fizeram exames e os 2 mais desgastados são Gomes e Rios. O Benedetti eu não sei por quê. Talvez tenha sentido alguma coisa, talvez esteja precisando de um descanso, mas o Gomes e o Rios, de fato, apresentaram desgaste alto porque jogaram 90 minutos nos seus jogos nas eliminatórias. Então talvez estejam no campo hoje à tarde para uma segunda parte do treino e a partir da manhã, ok, todos em campo para treinar. O Abel explicou o que ele fez hoje, depois que fechou o treino, foi transição, saída rápida e bola parada. Tem até um vídeo dele conversando com jornalistas, ele vem com um papel na mão e explica. E, cara, não tira pedaço fazer isso uma vez por semana. Comentários sobre o grupo do Mundial de Clubes. Abre aspas aí para o Piquerez. Primeiro, que se você não conhece, não pode falar. Como não conhece o Al-Ahly e fala que é o time mais complicado, né? É o time mais forte aí do grupo. O grupo vai ser competitivo, são todos grandes times. Pois é, o Eustáquio, né, havia falado que eu não conheço o Al-Ahly, né? Por isso que a gente não conhece, por isso que vai ser o adversário mais difícil do grupo e tal. Jogadores do Palmeiras já pegaram pilha já com essa declaração aí. Então é isso, rapaziada. É aquilo que eu falo, né? É complicado a gente enfrentar clube europeu e tudo mais. Só que assim, todos os adversários do grupo, todos os adversários são dificílimos, né? São dificílimos. Eu não achei soberba da parte do jogador do Porto, né? Só achei meio estranho realmente. Não conhece o time, como é que é o mais competitivo, né? Como é que vai ser o mais difícil. Enfim, não tem jogo fácil, né? Pra mim, do Mundial. Acho que também ele não desdenhou do Palmeiras. Os caram lá pegaram a pilha já, né? De acordo com essa declaração do Piquerez aí, tá certo? Todos os jogos serão difíceis e importantes, tem que jogar, né, concentrado aí, focado os 90 minutos, e vamos pra cima que falta pouco, rapaziada, tá chegando a hora, hein? Abel já começou a esboçar o time em primeiro treino com o elenco completo. O treinador abriu cerca de 40 minutos do trabalho em que esboçou escalações e um trabalho em espaço reduzido, de olho na estreia aí no domingo contra o Porto. O elenco fará pelo menos mais 2 atividades antes da estreia, tá? Para Abel aí definir os 11 que iniciarão
a partida. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Palmeiras faz mais uma atividade, tá? Lá em Greensboro. Aí amanhã, pelo menos mais uma, não sei se amanhã vai ter também 2 períodos, tá? E sábado é um treino de reconhecimento lá do estádio, do gramado, né? Não dá para fazer muita coisa, provavelmente é um trabalho aberto, então mais de toque de bola, um recreativo, né? Ele deve usar aí esse treino de agora à tarde e de amanhã para escolher aí os 11 que vai iniciar, os 11 que vão, melhor dizendo, iniciar a partida. E essa bomba aí envolvendo o goleiro do Porto às vésperas da estreia contra o Verdão. O goleiro Diogo Costa sentiu um desconforto às vésperas da estreia aí no Mundial de Clubes. Ele também é titular da seleção portuguesa e teve que sair antes de acabar o treino lá da equipe portuguesa. Diogo está sendo avaliado, né, com cautela por conta dele ser aí um dos principais nomes do atual elenco. Dependendo aí do que acontecer nas próximas atividades, né, eles podem ter uma baixa importantíssima aí para enfrentar o Verdão. De olho, hein? O goleiro pegador de pênalti, é um bom goleiro, o Diogo Costa, titular da seleção portuguesa, titular do Porto. Olha o problemão aí que eles podem ter, hein, às vésperas da partida aí contra o Palmeiras. Se eu não me engano, se ele não puder atuar, é um goleiro brasileiro. Esqueci agora o nome do goleiro. Se o Diogo Costa não puder atuar, provavelmente esse brasileiro aí que vai jogar no lugar dele. Olha só, hein? Vamos torcer para que nenhum jogador nosso, né, sinta nada nos treinamentos. Os treinamentos do Palmeiras estão sendo bem intensos, né, bem pegados. Inclusive hoje, pela manhã, o Mike deu uma chegada no Paulinho. O Paulinho ficou ali, né, sentindo um pouco de dor no calcanhar, no tornozelo. E o treino teve até que ser pausado. Ficou pausado pelo menos uns 3, 4 minutos para o Paulinho poder se recuperar. Rapaziada, realmente tá chegando, mas calma, hein, gente? Calma, vamos ter todos aí à disposição para domingo. Lá do outro lado já não sei, né? Podemos ter essa baixa aí no Porto. Quem apita Palmeiras e Porto é um árbitro hondurenho. O senhor Said Martínez será o dono do apito no domingo. Não conheço, mas espero aí que faça um bom trabalho, né? Você conhece esse árbitro aí, hondurenho? Não conheço, mas enfim, boa sorte para ele aí, tá certo? E o Palmeiras contratou o meio-campista de 19 anos do Juventude para a equipe sub-20. Davi Góes vem com contrato de empréstimo de 1 ano com opção de compra. O jogador já havia disputado e fazia parte do elenco profissional dos Jaconeiros nas últimas temporadas. Davi Góes, a gente deseja boa sorte aí, 19 anos, vai ficar uma temporada aí no Verdão, quem sabe, né? Palmeiras possa adquiri-lo em definitivo e a gente possa vê-lo futuramente no profissional. Achei meio estranho, né? 19 anos, mas para reforçar aí a equipe sub-20 a princípio, tá certo? Boa sorte aí para o Davi. E a Conmebol anunciou que vai criar o fair play financeiro nas competições sul-americanas. E vai ter gente preocupada, hein? Vai ter clube aí preocupado porque a ideia é aplicar regras de controles de gastos para que as dívidas dos clubes não cresçam. Para alguns, né? Não aumentem muito mais. A CBF gostou de saber disso, já que também quer ir pelo mesmo caminho, como nós já comentamos aqui para vocês. Então, a Conmebol vai criar, né, o fair play financeiro e a CBF ainda está cogitando a criação dessa regra aí para o futebol brasileiro. Seria bom, hein? O que vai ter de time preocupado, já até comentei com vocês aqui, né? A gente sabe, mas não vou falar o nome aqui. Mas os caras estão preocupados, hein? Vai começar com as competições sul-americanas. Parabéns aí para a Conmebol. Vamos ver se a CBF
vai tirar isso do papel aí para as próximas temporadas. Até 2031 não teve ninguém que concorreu contra ele. Colocou: o anúncio foi feito por Alejandro Domingues, presidente da entidade. A ideia é aplicar regras de controle de gastos para que as dívidas dos clubes não cresçam. Pois é, tem time que tá com a dívida desenfreada. Eu falei essa semana no Contra Tudo Contra Todos. O Botafogo, vocês sabiam que eles contrataram o Almada junto ao Atlanta United. Ele jogou ano passado pelo Botafogo segundo semestre, foi decisivo. O Botafogo não pagou R$1. Olha lá, contratou o Montoro agora, o Arthur Cabral. Inclusive o Arthur Cabral tá lembrando o Ronaldo, hein? Meu Deus. O jogador da Inter de Milão, sei lá mais quem, um outro Pantaleão lá, não sei de onde que é aquele outro jogador. Não pagaram o Almada até hoje. O Atlanta United não recebeu R$1,20. Pois é. Então, eles prometem, junto com o presidente Samir Chowdhury, presidente da Confederação Brasileira. E a CBF gostou de ter ouvido isso. Eu acho que seria bom pra todo mundo, não vou dizer, né? Pro Palmeiras seria excepcional, para outros seria uma catástrofe, mas seria o mais justo, o mais correto. Vamos lembrar que o Cuiabá no ano passado caiu, o Corinthians arrancou o melhor jogador deles, que era o Ranieri, e não pagaram. Pois é. Quem tem grana, contrata. Se você tiver 1 bilhão e você faturar mais do que isso, quiser contratar, contrate, mas ficar devendo outros clubes e continuar contratando. O Piquerez que rebateu a fala do Eustáquio do Porto, meia, que falou que não conhece muito o Palmeiras, aí o Inter Miami, acha que o mais complicado é o jogo da Al-Ahly pela desinformação, por não saber muitos detalhes do time egípcio. E aí o Piquerez falou: se não conhece, não pode falar. O que ele tá falando? Vai falar do time que ele não conhece? Então o Piquerez rebateu aí as falas do meia. E é isso mesmo, Piquerez. E domingo começar o jogo, já dá uma chegada já pros caras ver quem que é Palmeiras aí. Vai quebrar o cara não, tá? Só pra dar chegada. Piquerez falou que é um grupo competitivo e que o Palmeiras está pronto pro que der e vier. Hoje o Palmeiras teve pela primeira vez todos os jogadores para treinar, voltaram da seleção sub-20, Luigi e também o Benedetti, Gustavo Gomes, Richard Rios, Estevão e o Facundo Torres, o Martínez, que foram fazer não sei o que na seleção. O Piquerez sim que atuou ainda um período, o Gustavo Gomes e o Richard Rios só fizeram um trote leve ali, não treinaram com o grupo. De resto todos treinaram, o Paulinho participou como coringa ali, foi bem aproveitado no treino de hoje. Espero que o Paulinho consiga nos ajudar nessa Copa do Mundo de Clubes. Eu acho um jogador muito diferente, acho que pode ajudar a gente bastante, mas espero que esteja bem. Palmeiras se preparando aí, faltam apenas 3 dias, galera, a expectativa tá lá em cima, já tá difícil até pra dormir. Sobre a fanfarronice do Sport TV, estavam comparando o Arrascaeta com o Cole Palmer, né? E os únicos que votaram no Cole Palmer: Fernando Praz, Luiz Carlos Júnior e Ana Thaís Matos. Pra eles, o Cole Palmer é mais jogador que o Arrascaeta. Uma coisa óbvia, né? O cara tá na Premier League e tudo. O Arrascaeta nunca saiu do Brasil pra jogar, que eu saiba. Paulo Andrade, Fred Bruno. Fred, vou esperar o que do Fred. Renata Silveira, Roger Flores. Toda a galera lá. Todos votaram na Arrascaeta, que ele joga mais do que o Cole Palmer. Parabéns pela personalidade de vocês aí. Próxima vez tira a camisa do Flamengo de baixo pra comentar. É brincadeira um negócio desse, né? Sobre o Porto, galera, um problema aí. O Diogo Costa, goleiro titular da seleção de Portugal e do Porto, está com problemas, dores, desconforto e pode ser que não jogue. Isso só vai ser resolvido perto do dia do jogo. Ele não treinou hoje, está sendo avaliado e pode ser que não jogue. É um bom goleiro. Se puder ficar fora aí, sentir uma lesãozinha ali um pouco mais leve, jogar só no segundo jogo seria melhor. Claro que se ele tiver uma condição ali mínima, eu tenho certeza que ele vai pro jogo, porque o Porto também tá muito interessado nesse campeonato. Luiz Roberto vai narrar a nossa estreia contra o Porto, então ele já vai estar com um secador na mão e 2 secadores, né? Porque aquele ali, o que torce contra o Palmeiras quando ele tá narrando, mas aí é só se juntar a fila de milhões. O Mike, galera, que está no Verdão na Copa do Mundo de Clubes, e o Santos aguarda o Palmeiras voltar para intensificar a negociação e tentar fechar com o lateral já agora. O Santos quer agora, o Grêmio também está interessado. O Filipão que está lá no Grêmio gosta muito do Mike, só que aí tem que ver quanto que vão pagar. O Palmeiras só vai aceitar agora liberar o jogador por uma compensação financeira, não vai rescindir o contrato para ajudar um outro time. E a minha expectativa, galera, já falando aqui nessa quinta-feira, é que o Palmeiras faça uma boa Copa do Mundo de Clubes. Não sabemos até onde nós vamos, não sabemos a força do futebol europeu. Tenho até comentado nos grupos, nos debates ali, no grupo de membros e em outros, que os times europeus têm uma vantagem técnica, eles são mais
são melhores mesmo. Você pega o Paris Saint-Germain, é mais time, o Inter de Milão, Manchester City, Real Madrid, apesar que o City deu uma oscilada esse ano, mas ainda é um time muito forte. Fora outros, o Atlético de Madrid é um grande time. Mas eu acho que as únicas vantagens que nós temos, que podemos usar isso ao nosso favor, os europeus gostam de subestimar a gente mesmo, eles dão uma subestimada, se acham muito superiores, então isso pode ser uma coisa que joga a nosso favor. E eles estão em fim de temporada. Então, fisicamente, a gente pode estar melhor do que eles. E isso pode ser que, em algum momento do jogo, faça a diferença. Eles que pararam de jogar agora há pouco, e tem times que não tem férias há 2 anos. Você pega o Real Madrid, o Manchester City, que jogaram Copa do Mundo de Clubes. Ano passado teve a Eurocopa, esse ano tem a Copa do Mundo de Clubes. A temporada deles acabaram agora, não tiveram férias. As férias que geralmente eles têm, foi até um alvo de reclamação. Eu lembro o goleiro do Real Madrid reclamando, falando que ia fazer greve e tal. O De Bruyne também levantou isso. Eu creio que fisicamente a gente podemos estar melhor do que eles. É um fator que a gente pode, de repente, ter uma vantagem em algum momento do jogo, os enfrentando. E também, como eu falei, a soberba deles, que eles são um pouquinho salto alto, mas a gente sabe que tecnicamente eles são muito bons mesmo, são os favoritos. Então acho que o Palmeiras tem que fazer uma grande primeira fase. Eu espero isso do Palmeiras, acho que tem condições pelo investimento, por tudo que foi feito nessa temporada. E aí, a partir das oitavas, jogar a vida cada jogo, se passar para as quartas, semis e assim em diante. E você, qual que é a sua expectativa? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto, galera, aquele abraço aqui, Verdão, sempre. E um abraço aqui para o meu amigo Flávio. O Palmeiras desembarcou na noite da última segunda-feira, nos Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes. A preparação na Carolina do Norte está a todo vapor antes da estreia na competição. Os primeiros 90 minutos do Verdão no Mundial acontecem no próximo domingo, às 19 horas, em Nova Jersey, diante do Porto de Portugal. O jogo é muito importante para a equipe de Abel começar bem a competição. Nos últimos dias, alguns jogadores do Porto estão falando sobre o Palmeiras. A grande maioria parece não estar botando fé no Alviverde. Enquanto um fala que conhece o estilo de jogo do Abel e como vencer o tricampeão da Libertadores, outro português afirmou que o adversário mais difícil dos lusitanos do Grupo A será o Al Ahly. Todavia, nem todos pensam assim. Isso porque na noite da última quarta-feira, o lateral Martim Fernandes exaltou a qualidade do clube brasileiro e de Abel Ferreira, multicampeão na equipa paulista. Antes do duelo do próximo domingo, Martim Fernandes reconheceu essa grandeza do Alviverde no futebol mundial e ainda avaliou o time de Abel Ferreira, listando os cuidados que os dragões terão que ter com o Alviverde na estreia. O Palmeiras é uma equipa com história no Brasil. Tem um treinador português, o Abel Ferreira, que já ganhou 2 Libertadores e é o treinador do Palmeiras com mais vitórias da história. Temos de respeitar o clube e a grandeza deles, afirmou o lateral em entrevista ao site oficial do Porto de Portugal. A estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes será transmitido em tempo real pelo Bola VIP Brasil. Além do minuto a minuto do nosso portal, a Rede Globo também transmitirá o duelo que acontecerá no MetLife Stadium. E você, torcedor, o que acha da situação de Martim Fernandes? Deixe sua opinião nos comentários.